Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Desabafar. Eu sou a Esté Macedo e esse é o Pode Desabafar, o seu podcast sobre desabafos do coração. Hoje eu quero falar sobre algo que muitas vezes a gente carrega sem perceber: expectativas. Expectativas que vêm de todos os lados, da família, da sociedade, do tempo, e que aos poucos vão moldando quem a gente acredita que precisa ser. Mas quando essas expectativas começam a pesar mais do que cabem? E quando no meio de tudo isso a gente se perde de si? Se você já sentiu que está vivendo uma vida que não é totalmente sua, fica aqui comigo. Talvez esse episódio seja um ponto de retorno. As expectativas que colocaram sobre mim são maiores do que eu queria perceber, são maiores do que eu queria admitir. São expectativas familiares, pessoais, de trabalho, de escola, de faculdade. São expectativas de vida, metas a alcançar, objetivos a conquistar. Antes dos 18 anos, antes dos 25 anos, antes dos 30 anos. Alcançar o inalcançável, conquistar o inconquistável. E assim a minha vida vai indo, de um lado para o outro vai se esvaindo. As expectativas que colocaram sobre mim são pesadas e até comparativas. Porque quando a sua mãe tinha essa idade, ela já tinha conquistado a casa própria. Ela tinha feito isso e aquilo. E o meu eu vai ficando para trás, para poder buscar o que os outros querem, o que os outros desejam, o que os outros esperam de mim. E isso é cansativo, até demais. E no meio de tantas cobranças eu me pergunto: em que momento eu deixei de me escutar? Quando foi que os meus sonhos foram trocados pelos sonhos dos outros? As expectativas que colocaram sobre mim não conhecem meus medos, não entendem meus limites, não carregam o peso dos meus dias. E ainda assim, eu tentei carregar tudo. Tentei ser o que esperavam. Tentei alcançar prazos que não eram meus. Tentei caber em versões que não me pertenciam. Mas viver assim cansa. Cansa de um jeito que não é só físico, é um cansaço da alma. Talvez seja a hora de devolver o que nunca foi meu, de soltar as comparações, de desacelerar o tempo imposto, de entender que cada vida tem o seu ritmo. E eu não estou atrasada, eu não estou ficando para trás. Eu estou apenas vivendo no meu tempo, aprendendo no meu processo, construindo no meu próprio caminho. Se isso não for suficiente para os outros, precisa pelo menos ser suficiente para mim. E esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Te espero no próximo episódio. Já segue a nossa página no Instagram, no YouTube, no Spotify, Pode Desabafar. E se quiser entrar em contato ou enviar o seu desabafo através do e-mail contato podedesabafar@gmail.com. Eu já iria encerrar, mas hoje é um dia especial. É o 10º episódio do nosso podcast. E eu quero falar com você. Talvez no meio de tudo isso você nem tenha percebido que essa jornada nunca foi só sobre palavras, foi sobre sentir. Ao longo de cada episódio a gente falou sobre amar, sobre aquilo que aquece a alma e também transforma. Falamos sobre saudade, sobre o que ficou e ainda vive dentro da gente. Falamos sobre recomeçar, mesmo com medo, mesmo cansados. Falamos sobre silêncios, sobre conversas que nunca aconteceram e palavras que nunca tiveram coragem de sair. Falamos sobre mudanças, aquelas que chegam devagar, mas mudam tudo. Sobre limites, sobre entender quando insistir deixa de ser força e passa a ser dor. Sobre o medo, que mesmo nos paralisando também mostra o quanto ainda nos importamos. E por fim, falamos sobre expectativas, sobre o peso de tentar ser tudo para todos e o alívio de finalmente ser suficiente para si. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que crescer não é um caminho reto. É um processo cheio de pausas, recomeços, despedidas e reencontros. E tá tudo bem, porque no final a gente não precisa ter todas as respostas. A gente só precisa continuar, com mais consciência, com mais gentileza,
com mais verdade. Obrigada por me permitir fazer parte dos seus silêncios, dos seus pensamentos e principalmente do seu sentir. O Pode Desabafar é e sempre vai ser um espaço para lembrar que você não está sozinho. E enquanto houver algo guardado aí dentro, sempre vai existir um recomeço esperando por você. Até o próximo episódio. Beijos!